Fala, gás nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Química. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já deixa o seu like e bora reagir! Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa aula nós vamos falar sobre a propriedade física dos compostos orgânicos. Nós vamos olhar para nossas cadeias carbônicas, ver se elas são cadeias polares ou apolares, identificar o tipo de ligação intermolecular que elas podem fazer e aí estimar se elas vão ter maiores ou menores pontos de fusão, ebulição ou ainda se elas são solúveis ou não em água. Beleza? Então bora reagir? Aqui, vamos começar pelos hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, tá? Então aqui tem um hidrocarboneto no quadro da função alcano, né? Porque só tem simples ligação entre os carbonos. Hidrocarbonetos são apolares. Por que aqui a gente tem carbono ligado com carbono? Quem puxa mais? É carbono ligado com carbono. A nuvem eletrônica, ela vai estar o quê? Bem distribuída por toda essa molécula. Nós não vamos ter a formação de polos parciais, ok? E o carbono e o hidrogênio têm uma baixa diferença de eletronegatividade aqui entre eles, tá ok? Então os hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos são apolares. E se eles são apolares, eles vão fazer aqui uma interação de polo induzido, né? Que é a nossa força intermolecular mais fraquinha de todas. Essa molécula vai se aproximar de uma outra molécula. Deixa eu escrever aqui, ó. Aqui, ao se aproximar essas moléculas que tem uma nuvem eletrônica bem distribuída, né? Aqui nessa nuvem eletrônica é formada por elétrons, nós temos cargas negativas. Vai haver uma repulsão dessa nuvem eletrônica. Daí nós vamos ter um acúmulo de cargas em uma parte da molécula. Aqui nós vamos ficar com um polo parcial negativo, porque vai ter esse acúmulo de elétrons aqui. E aqui, como vai ter a deficiência, vai ficar um polo parcial positivo. A mesma coisa vai acontecer aqui com essa outra molequinha. Pela repulsão, né, essas moléculas estão se encontrando. A gente tem que imaginar, isso aqui, por exemplo, é o gás propano. É o gás que está lá no botijão de gás. Tem milhões e milhões dessas moléculas. Elas estão o tempo todo se esbarrando uma na outra, chegando perto uma da outra. Quando isso acontece, tem essa repulsão aqui dessa nuvem eletrônica e nós temos aí a formação desses dipolos, né? Nós temos a indução, né, desses dipolos. À medida que essas moléculas se afastam, a nuvem eletrônica volta a ficar igualmente distribuída de novo. Só que não são só duas molequinhas. Lá no botijão de gás tem milhões, mols e mols e mols. Isso está acontecendo o tempo todo, ok? Então nós temos aqui os hidrocarbonetos que vão fazer a ligação, né, intermolecular mais fraquinha de todas, que é o dipolo induzido. Combinado? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nos álcoois. Os álcoois é quando nós temos a hidroxila ligado no carbono saturado. Olha só, gás nobre, agora nós introduzimos na nossa cadeia carbônica um elemento diferente de carbono e hidrogênio, que é muito eletronegativo, o oxigênio. Então esse oxigênio, como ele é muito eletronegativo, ele vai atrair os elétrons dessa cadeia para perto dele. Nós vamos ter aqui, ó, uma formação de um polo parcial negativo. E nessa outra ligação aqui também, o oxigênio, é claro, vai atrair os elétrons aqui do hidrogênio. Então nós vamos ter aqui, vamos dizer aqui, ó, dois polos parciais negativos, enquanto aqui nós temos a formação de um polo parcial positivo e aqui a formação de um polo parcial positivo também. Então a nossa molequinha de álcool é uma molequinha o quê? Polar, tá? Uma molequinha polar. Só que ela é tão polar, que ela vai fazer qual tipo de interação? A interação ligação de hidrogênio. Lembra? O hidrogênio é quando a gente tem aqui o FON ligado ao H. E nós temos o oxigênio ligado ao H aqui. Então os álcoois são capazes de fazer o quê? Ligação de hidrogênio. Então eles vão tender a ter maiores pontos de fusão e de ebulição.
né? A gente pegou lá, aquela hora a gente pegou aquele hidrocarboneto, né? No exemplo anterior, a gente pegou o propano. Olha, tem 3 carboninhos aqui e é o gás que está lá no botijão de gás, o gás propano. E esse aqui é o etanol. O etanol é líquido a temperatura ambiente. Já o gás propano é o quê? Um gás. Qual que é a diferença, né? A diferença está no tipo de interação que eles vão fazer. Por ser uma molequinha polar, os pontos de fusão e ebulição tendem a ser menores. Por ser uma molequinha polar e além de ser polar, é capaz de fazer ligação de hidrogênio, né? Nós vamos ter maiores pontos de ebulição. Por isso que o etanol é líquido ali à temperatura ambiente. Ok? Beleza? Agora, a nossa próxima função são os fenóis, né? Os fenóis, nós temos a hidroxila ligada ao anel benzênico. Aqui da mesma maneira, né? O oxigênio, ele vai ser muito eletronegativo. Nós vamos ter a formação de polos parciais negativos e positivos. Isso daqui pode também fazer o quê? Ligação de hidrogênio. Então, os fenóis também são polares, ok? E também vão fazer ligação de hidrogênio, ok? Agora, nós temos os éteres. Os éteres é quando nós temos aqui o oxigênio entre carbonos, né? A geometria é essa aqui porque a gente tem os parzinhos de elétrons livres aqui no oxigênio. De novo, nós vamos ter aqui o oxigênio como elemento mais eletronegativo do que o carbono. Ele vai atrair os elétrons dessa ligação, e nós vamos ter a formação de moléculas o quê? Polares. Só que aqui, ó, o oxigênio não está ligado diretamente ao hidrogênio. Então essa daqui é só uma molécula polar. Os éteres são só polares. Então eles vão fazer o quê? Dipolo, dipolo. Porque aqui o oxigênio não está ligado ao hidrogênio. Então deixa eu escrever aqui, os éteres vão formar moléculas polares, ok? Polar. E aqui vai fazer dipolo, dipolo. Tranquilo? Agora, dá uma olhadinha nos aldeídos. Aldeídos é quando a gente tem a nossa carbonila, né? Olha só, a carbonila na extremidade, COOH. E vamos aproveitar e ver a cetona também, já que a cetona é formado pelo mesmo grupo funcional, né? A carbonila, só que aqui a carbonila está entre carbonos. De novo, nós temos aqui a presença do oxigênio. O oxigênio, ele acaba sendo o quê? Mais eletronegativo, e nós vamos ter a formação de dipolos positivos e negativos, de dipolos positivos e negativos. Então, tanto o aldeído quanto a cetona vão ser moléculas o quê? Polares. Só que aqui o oxigênio está ligado ao carbono, né? Nós não temos o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, como são moléculas polares, nós vamos ter o que tipo de interação? Dipolo-dipolo. Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui, polar, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo. Ok? A nossa próxima molécula da lista são os ácidos carboxílicos. Então nós temos aqui no quadro esse daqui, ó, 1,2-Et, simples ligação entre carbono AN. Como esse é um ácido carboxílico, a terminação é oico. Então esse é o ácido etanóico. O ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, que compõe o nosso vinagre. Esse aqui, ó, é o vinagre que a gente tem em solução aquosa, a gente tem o vinagre que a gente usa para temperar a salada. Ora, nós temos aqui o oxigênio, que é muito eletronegativo. Então nós vamos ter aqui um polo parcial negativo. Nós temos aqui outro oxigênio, que também é muito eletronegativo. Aqui o oxigênio está ligado ao hidrogênio. Então nós vamos ter aqui um polo parcial positivo aqui também. E a cadeia carbônica vai acabar tendo um polo parcial positivo também. Porque está ligado a essa estrutura, ó, que tem 2 oxigênios aqui puxando os elétrons dessa cadeia. Então, ó, as moléculas do ácido carboxílico são moléculas muito polares, tá bom? E no final das contas, elas ainda são capazes de fazer o quê? Ligação de hidrogênio. Olha só o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, ácido carboxílico são moléculas muito polares e são capazes de fazer o quê? Ligação de hidrogênio, combinado? Aqui, vamos agora aos ésteres. Os ésteres são formados quando a gente substitui aquele hidrogênio lá do ácido carboxílico por uma cadeia carbônica. Então o que a gente fez aqui?
tirou o hidrogênio ligado ao oxigênio. Agora a gente só tem o quê? Dipolos, né? Dipolos negativos e dipolos positivos. É uma molécula polar, porém é uma molécula que só vai fazer o quê? Dipolo-dipolo, porque nós tiramos aqui o hidrogênio que estava ligado ao oxigênio e substituímos por uma cadeia carbônica, né? Esse daqui, ó, C-O-O, é o grupo funcional dos ésteres. Então vou escrever aqui que é uma molécula polar, porém vai ser capaz de fazer somente interações dipolo-dipolo, ok? Agora vamos às aminas. Aminas é quando a gente tem o NH2, né? A amina é derivada da amônia. A gente pega ali a amônia e vai substituindo os hidrogênios por cadeia carbônicas. Então, se eu tiver essa amina aqui, ó, CH3NH2, a metilamina, nós temos aqui o nitrogênio, que também é muito eletronegativo. Nós vamos ter a formação aqui de um dipolo parcial negativo, aqui um dipolo parcial positivo. E olha só, o nitrogênio está ligado a hidrogênios. Como ele está ligado a 2 hidrogênios aqui no caso, deixa eu colocar, ó, vou colocar assim, ó, 2 hidrogênios, nós temos também aqui, ó, polos parciais positivos, polos parciais negativos. É uma molécula polar e é uma molécula polar capaz de fazer o quê? Ligação de hidrogênio. Olha só o nitrogênio ligado diretamente ao hidrogênio, tá bom? Então as aminas são polares, tá? E são capazes de fazer ligação de hidrogênio. A gente só tem que tomar cuidado que as aminas nós podemos substituir todos os hidrogênios se a gente quiser por carbono. Então se a gente pegar essa amina aqui, ó, por exemplo, ó, que ela é trissubstituída, ou seja, a gente substituiu todos os hidrogênios que tinha nela. Olha o que está acontecendo. Nós ainda temos o nitrogênio, que é um átomo muito eletronegativo, só que agora ele não está ligado mais ao hidrogênio. Então nós temos uma molécula polar, mas as aminas trissubstituídas, quando a gente retira os 3 hidrogênios e coloca 3 cadeias carbônicas, elas não são capazes de fazer ligação de hidrogênio mais. Elas vão fazer só o quê? Só dipolo-dipolo. Então tem que tomar cuidado. Aminas trissubstituídas não tem hidrogênio mais. Isso é simples de olhar, a gente não precisa decorar isso, guys nobre. Você olha para a cadeia, você sabe. Você sabe quando que acontece uma ligação de hidrogênio? Quando tem o FON ligado ao H, tá? Então só estou te chamando a atenção porque não são todas as aminas capazes de fazer ligação de hidrogênio. Mas você também não precisa decorar que as aminas só vai fazer ligação de hidrogênio amina, monossubstituída, dissubstituída, não precisa. Você consegue olhar para a cadeia e extrair essa informação mediante as ligações, ok? Então só vou colocar um asterisco aqui para você lembrar disso depois, tá bom? As aminas trissubstituídas só são polares capazes de fazer dipolo-dipolo, beleza? Aqui, agora nós temos no quadro uma amida COONH2. O que eu fiz aqui foi só abrir o NH2, né, para mostrar as ligações que nós temos aqui entre o nitrogênio e o hidrogênio. De novo, olha, as amidas têm oxigênio, que vai fazer um polo parcial negativo, é mais eletronegativo que a cadeia carbônica. Tem o nitrogênio, que também é muito eletronegativo, então também vai ter um polo parcial negativo aqui. A nossa cadeia carbônica, como esse grupo ele é muito eletronegativo, ele vai puxar os elétrons para cá, a cadeia carbônica vai ter uma deficiência de elétron, vai ficar com um polo parcial positivo, e aqui os hidrogênios também vão ficar com polos parciais positivos. As amidas são polares e são capazes também de fazer o quê? Ligação de hidrogênio, ok? São capazes também de fazer ligação de hidrogênio. Então vou colocar aqui polar e fazer ligação de hidrogênio. Porém, assim como nas aminas, nós podemos substituir aqui, ó, esses hidrogênios por cadeias carbônicas. Se eu substituir esses 2 hidrogênios por cadeias carbônicas, é claro que a minha molécula, né, a minha amida aqui no caso, não vai ser mais capaz de fazer ligação de hidrogênio, porque eu tirei os hidrogênios. Então, assim como as aminas, eu vou colocar aqui um asterisco nas amidas,
porque é algo que pode acontecer e você vai ter que olhar para a cadeia e extrair essa informação, beleza? Agora, por último, nós temos os aletos. Aletos é quando a gente tem um halogênio ligado numa cadeia carbônica. Então tem aqui, ó, CH3, CH2, CH2, Cl. Olha, tem o cloro, halogênio, flúor, iodo, bromo, cloro, halogênio. Ligado na nossa cadeia carbônica, é claro, ó, qualquer halogênio, seja ele o cloro, o flúor, o bromo, o iodo, eles são mais eletronegativos que o carbono. Nós vamos ter aqui sim um polo parcial negativo, vai puxar os elétrons dessa cadeia carbônica e vai ter uma deficiência de elétrons aqui na cadeia carbônica. É uma molécula polar, né? Só que é uma molécula que só vai fazer o quê? Dipolo, dipolo. Então os aletos, tá? Os aletos orgânicos são moléculas polares e vão fazer o quê? Dipolo, dipolo. Belezinha, guys nobre? Tranquilão? Guys nobre, agora para a gente encerrar essa aula, vale a pena a gente já falar um pouquinho da solubilidade dos compostos, já que a gente fez um levantamento aqui de quem é polar e de quem é polar. Por quê? Nós sabemos que em solubilidade nós temos uma regrinha máxima que diz o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Nós sabemos que a água é polar, não é verdade? Então se a gente olhar aqui, ó, álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, amina, amida e aleto, todos podem ser solúveis em água, exceto os hidrocarbonetos que são apolares, tá bom? Então aqui tudo, ó, nós podemos ter compostos que podem ser solúveis em água. Ah, professor, como assim podem? Não são todos os álcoois que são solúveis em água? Não. Não são todos os fenóis? Não. Não são todos cetonas? Não. Não são todos ácidos carboxílicos? Não, assim entendeu, né? Então, são só alguns desses compostos que podem ser solúveis em água. Dá uma olhada aqui nesse exemplo que eu deixei no quadro. Vem comigo. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 compostos. Nós temos aqui 4 álcoois. Um álcool que tem um carboninho, um álcool que tem 2, um álcool que tem 3 e um álcool que tem 4. Aqui, essa é uma molequinha bem pequenininha. A cadeia carbônica, a parte apolar, ela é bem pequenininha. Então, esse álcool aqui, que é o metanol, ele tem solubilidade infinita em água. Então, eu posso misturar qualquer quantidade de metanol e água que vai ser solúvel. Agora, aqui o etanol, eu já aumentei um pouquinho a cadeia carbônica. E nós sabemos aqui que os hidrocarbonetos são apolares, ou seja, nós aumentamos um pouquinho a parte apolar dessa cadeia. Porém, o etanol também tem solubilidade infinita em água. Eu posso misturar qualquer quantidade de etanol em água que vai solubilizar. Aí eu tô aqui pressionando, né? Tô testando o limite dessa solubilidade. Peguei aqui agora um propanol, coloquei 3 carboninhos, aumentamos mais ainda a parte apolar da nossa cadeia, tá? E aqui nós temos então o quê? Que o propanol também tem solubilidade infinita em água. Eu posso misturar qualquer proporção. Agora, quando eu já aumento mais um, eu venho para o butanol. Olha, tenho 4. Eu já aumentei bastante a minha cadeia polar. Olha só, agora eu tenho só essa parte aqui polar, puxando os elétrons de toda essa cadeia. Aumentei muito aqui a minha cadeia polar, a minha parte que só tem carbono e hidrogênio, olha só. No caso do butanol, a gente já sai aqui de uma solubilidade infinita para uma solubilidade de apenas 8,3 gramas a cada 100 gramas de água. Então, se eu tiver 100 gramas de água, eu só consigo solubilizar 8,3 gramas do butanol. Ou seja, à medida que a gente vai aumentando a nossa cadeia carbônica, nós vamos diminuindo a solubilidade desses compostos em água, porque a parte apolar passa a ser muito grande, passa a ter uma representatividade muito grande, né, no total da cadeia. Belezinha? Por isso que eu disse que os álcoois podem ser polares, os fenóis podem, os éteres podem, os aldeídos podem. Só que à medida que a gente aumenta a cadeia carbônica, vai ficando cada vez mais complicado, porque a gente está aumentando a parte o quê? Apolar. E como nós sabemos, semelhante dissolve semelhante. Belezinha?
Tranquilo? Gás nobre, com isso, nós encerramos a primeira parte da nossa aula, tá? Nessa aula eu quis trazer para vocês as principais funções, se são formadas por moléculas polares ou apolares e ainda o tipo de interação molecular que elas vão fazer. Aproveitamos ainda para falar sobre a solubilidade. Na segunda parte dessa aula, nós vamos aprender agora a olhar para diferentes compostos e classificar quem tem o maior ponto de fusão, quem tem o maior ponto de ebulição. Belezinha? Então vou te dar lá um álcool, um hidrocarboneto e uma acetona. Qual deles vai ter o maior ponto de ebulição? Então é esse tipo de análise que a gente vai começar a fazer agora, olhando para a cadeia dos nossos compostos. E isso na segunda parte dessa aula, e eu espero você lá. Um grande abraço e reage! Fala, Gás Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.